Você vê coisas e diz: por quê? Um designer sonha coisas que nunca existiram e diz: por que não? George Bernard Shaw. F9, modelagem, Autodesk, render, 3D, computação, maquete eletrônica, animação, shader, materiais, rig. É o Papo 3D. O Papo 3D é uma conversa informal sobre a computação gráfica. De uma forma bem descontraída, a gente pode falar que a computação gráfica é uma das partes da ciência da computação. Ela estuda a transformação de dados em imagens. É um modo de recriar digitalmente objetos do mundo físico dentro de um sistema computacional. Só que isso, para as pessoas que criam ou para as pessoas que observam, é uma coisa simples, é relativamente simples. Só que no background de tudo isso, existem cálculos matemáticos extremamente complicados. Enquanto a gente está lá digitando, movendo o mouse, criando esfera, criando cubo, criando cilindro, o computador está processando milhares e milhares e milhares de informação, mesmo na criação de objetos tão simples. Em geral, usa-se a computação gráfica 3D para design, medicina, engenharia, usa-se também muito no cinema, no mercado de games, na arquitetura, no design de produtos e também nas artes. Existem vários e vários programas quando nós falamos de computação gráfica tridimensional. Um dos mais conhecidos, o AutoCAD, que apesar de fazer planta baixa, também tem uma parte dele lá que trabalha com CAD 3D. Existe aquele software que eu trabalho, que é o 3D Studio Max. Existe também o ZBrush, que é um software 3D, só que de escultura. Existe o Maya, o Blender, o Modo, Cinema 4D, SolidWorks, Rhino 3D, SketchUp, Lightwave e uma infinidade de outros softwares. Vale ressaltar que alguns softwares rodam em plataforma Linux, outros rodam em plataforma Windows e outros rodam no macOS. Então, se você trabalha com qualquer uma dessas três, vai existir um software 3D para você trabalhar. Nenhum é o melhor e todos são os melhores também. Por que isso? Existe um investimento bilionário por trás das indústrias de software que conta com uma equipe muito forte de desenvolvedores para que eles possam sempre aperfeiçoar cada nova versão dos programas. Portanto, o software é uma parada que ela vai de gosto pessoal e também do seu objetivo. Como assim, do seu objetivo? Horas. Eu vou dar um exemplo para você. O 3D Studio Max é um software que você encontra um vasto material sobre ele. Se você for numa livraria, na seção de informática, vai ter lá uma prateleira sobre computação gráfica e com certeza você vai encontrar livros sobre 3D Studio Max. Ontem mesmo eu dei uma passada na Saraiva e lá tinha vários livros sobre 3D Studio Max. Não tinha sobre Maya, não tinha sobre Blender e nem sobre esses outros softwares que eu mencionei agora há pouco. Além de ter uma vasta gama de livros para o 3D Studio Max, se você for fazer uma pesquisa no Google, você vai encontrar bastante tutoriais. Inclusive, o nosso blog, Tutoriais 3D Studio Max, ele é dedicado a isso, a tutoriais sobre 3D Studio Max. Ele também é o software mais indicado para se fazer maquete eletrônica. E ele não para por aí, ele não faz só maquete eletrônica. Nele você pode trabalhar com renders realistas, você pode criar personagens, pode também trabalhar com design de produto, que ele suporta tudo isso. Se a gente for falar um pouco de Blender também, o Blender ele é bem conhecido por ser um software livre, ou seja, você não precisa pagar para utilizá-lo, como é o caso do 3D Studio Max.
Você entra na comunidade blender.org e você pode baixar o software gratuitamente e utilizá-lo na sua máquina. Existe uma versão para Linux, existe também uma versão para Windows. Eu já testei o Blender, confesso que eu achei ele um pouco confuso, só que eu não posso deixar de dizer que eu achei ele muito leve. A versão que eu havia baixado, isso já tem algum tempo, era uma versão que ela tinha 13 MB apenas, ou seja, é o tamanho de duas músicas em formato MP3. E além dele ser muito leve, ele não precisava de instalação. Era só você clicar 2 vezes no executável dele que você já tinha o programa rodando aí na tua máquina. O Maya, ele é bastante voltado para animação e também desenvolvimento de personagens. Você não vai fazer uma maquete eletrônica com ele, por exemplo. Dizem também que muitas produtoras, tanto no Brasil como lá fora, utilizam o Maya. Então, se você de repente quer ter um foco mais em personagens, talvez o Maya pode ser uma opção boa para você. Então, por mais que você escolha um software que ele tenha mais a ver com o seu perfil, isso não quer dizer que você não pode fazer de tudo um pouco com ele. Entenderam? A evolução da computação gráfica 3D, ela está intimamente ligada à evolução do hardware, ou seja, quanto mais os programas evoluem, mais os engenheiros de softwares e a equipe de desenvolvimento das empresas, eles conseguem deixar a interface mais amigável e deixar o programa mais robusto e cada vez mais com efeitos novos, né, com recursos novos. A primeira versão do 3D Studio Max e também de outros softwares que tem por aí, ela rodava em MS-DOS. Ela vem antes mesmo da interface Windows. Antes disso tudo, da telinha colorida e tudo mais, você já tinha softwares 3D. Então podemos ver que a computação gráfica é uma coisa que é antiga pra caramba. Computação gráfica e os brasileiros. Brasileiro é um povo abençoado. E eu falo isso não só porque eu sou brasileiro, mas porque eu realmente admiro o nosso povo. O brasileiro, ele tira leite de pedra. O brasileiro, ele é autodidata por natureza. Só que se você tem condições de fazer uma boa escola, de repente você não precisa ficar batendo a cabeça, ralando. Se você tem essa oportunidade, de repente, um conteúdo que você, de forma autodidata, levaria, por exemplo, 3 meses para aprender, talvez em uma escola você pode aprender isso em 1 mês. Não quer dizer que você vai aprender mais ou menos, de repente. Quer dizer que você vai aprender mais rápido. Mas, mesmo indo para uma escola e aprendendo bastante, você não pode ficar limitado só ao conteúdo que é te passado. Porque você não vai aprender tudo apenas na escola. Então, você sempre vai ter que ter esse espírito de autodidata. Essa vontade de querer sempre estudar mais, aprender mais e fazer melhor. Eu acho legal também as pessoas que estão começando na área ou mesmo que já trabalham há um tempo, elas ficarem sempre antenadas nas produtoras, nas agências e nas empresas que trabalham com 3D. Porque aí vocês podem ver sempre os níveis dos trabalhos, né? E isso vai servindo como um balizador para vocês. No nosso blog tutoriais3dmax.com.br, do lado direito existe um link onde vocês podem estar vendo várias produtoras, agências e estúdios que nós postamos com frequência. Nós postamos sobre empresas brasileiras e também sobre empresas gringas. Existe um outro também mercado que vocês podem estar trabalhando quando já tiverem com um portfólio bacana aí. O mercado publicitário. Vocês podem trabalhar dentro de agência, alocado lá como CLT ou como PJ, ou também vocês podem prestar serviços como freelancer. Muitas pessoas fazem isso. E que tipo de trabalho 3D que o mercado publicitário absorve? Ele absorve o desenvolvimento de personagens. Vocês também podem trabalhar com design de produto, fazendo o famoso mockup ou packshot, que consiste no quê? A agência tem um cliente que é uma empresa que faz bolacha, por exemplo. Então, dentro da agência existe lá o diretor de arte ou o designer
que ele cria todo o visual da embalagem. Porém, para apresentar para o cliente, por mais que ele sente com o cliente, explique como é que vai ser na prática, isso não fica muito bem entendível. Então, com um designer 3D que pega essa arte e modela lá um cilindro, faz as ranhuras, faz o bump, faz o mapa de reflexo bem feito e depois renderiza, pode ser com um render padrão, com Mental Ray ou com V-Ray, o trabalho fica muito mais realista e fica muito mais fácil de ganhar esse cliente. Então, o mercado publicitário absorve dessa maneira. A mesma coisa também se dá para os personagens. De repente, uma marca ela quer criar um personagem para deixar a marca mais carismática, mais atrativa, como é o caso, por exemplo, daqueles mascotes que existiam nas campanhas publicitárias da Brahma, por exemplo. Tinha um caranguejo, tinha um siri. Isso também é feito por um designer 3D. Existe um outro mercado que é muito promissor no Brasil e lá fora também, que é a indústria de game. Para a indústria de game, vocês podem desenvolver personagens, animação. Existe também dentro desta indústria uma espécie de linha de montagem, onde eles dividem o trabalho. Eu não vou dizer que todas as empresas de games são assim, mas boa parte delas são. Então lá existe a pessoa que só modela, existe uma outra pessoa que é responsável por animação, existe uma terceira pessoa que é responsável pelos shaders, existe outra que só faz rigger e uma terceira que só ilumina. Então, de repente, se vocês quiserem se especializar em uma das áreas e realmente levar a sério, estudar bastante, isso pode ser muito útil para vocês. Existe um outro mercado que também é muito promissor, que é o mercado de maquete eletrônica. Esse mercado eu simpatizo com ele, eu faço alguns trabalhos de maquete eletrônica, mas estou sempre estudando para cada vez aperfeiçoar os meus conhecimentos. Para esse mercado, como eu havia dito nesse podcast mesmo, o software que as pessoas mais utilizam é o 3D Studio Max, com o plugin V-Ray, que torna as imagens muito mais realistas, ou mesmo Mental Ray, que é de excelente qualidade e briga de igual para igual com o V-Ray. Um grande diferencial para trabalhar com maquete seria a leitura e interpretação de planta baixa. Se você tem um pouco desse conhecimento, isso pode contar pontos a seu favor. Se você não tem, também você não será descartado por isso. Você pode ainda trabalhar com maquete eletrônica. Os brasileiros que se arriscam no mercado internacional, eles são muito bem vistos pela maioria das empresas. Por que isso? Porque os brasileiros eles não se contentam em saber apenas uma coisa. O brasileiro é um ser curioso e autodidata por natureza, como eu havia dito. Então, por mais que o cara seja um ótimo modelador, ele é um pouco curioso e ele acaba estudando um pouco de iluminação, de render, de animação, de rig. E aí ele fica com conhecimento específico naquilo que ele se propôs, mas também ele acaba tendo um conhecimento generalizado sobre outros assuntos. Isso faz com que ele seja um profissional mais versátil e possa ajudar de uma forma mais efetiva a empresa que ele pode estar trabalhando. Para finalizar, eu vou deixar para vocês um segredo que me foi passado e que ele deve ser mantido a 7 chaves. Portanto, eu vou contar para vocês, só que vocês também terão que guardar esse segredo. Então, o segredo vai ser revelado. Eu vou contar para vocês a fórmula do sucesso. Existe sim uma fórmula do sucesso. Por mais que muitas pessoas digam o contrário, a fórmula do sucesso, ela existe sim. Ela se divide em 5 partes que são de extrema importância. A fórmula do sucesso consiste em estudar, 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 estudar e estudar.